E aí, galerinha? Olá! Episódio 4 da segunda temporada De reserva. de ReZero. Estamos com os olhos vermelhos, a gente não tava chorando aqui, a gente tá cansado. A gente tá bocejando aqui, que a gente gravou um monte de episódio hoje e agora a gente vai gravar ReZero ainda. Exatamente. Mas enfim, primeiro episódio da semana e a gente deu a entender que a gente vai conhecer o pai do Subaru. Sim. Não sei se faz parte do teste, se ele voltou pra vida, pro mundo real, ou se isso só é uma Eu acho alucinação. que faz parte do teste e é uma alucinação. É uma coisa que deve ter acontecido na vida dele, mas que ele está revivendo agora. Ah, entendi. Eu acho. Teu ponto. Sim. Mas enfim, gente. Comentei o que vocês estão achando do React. Vale lembrar que pra quem é membro, a gente tá disponibilizando os Reacts um dia antes. E pra quem é membro do Yusha, nosso segundo nível de membro, tem os nossos Reacts no Discord sem edição. Vamos lá. Yes. Nossa. Ixi. O pai dele parece ser bem enérgico, né? Aham. Oh! Meu Deus do céu, que relação. É a mãe dele? Parece que sim. そろそろお腹空いたから朝ごはん食べたいの。悪いついスバルとのスキンシップに夢中になっちったい先に食べてていいのに家族で揃ってご飯できるのになんで？だよなそうだよなさすがは俺の嫁ほら、スバルの朝ごはん。今日はスバルのためにお母さん頑張ってんだから。 Meu Deus do céu. すげえなスバルお前の皿緑のモーリーじゃんお母さんなんで俺だけこんなグリーンピース釣っちゃったの好き嫌いって良くないと思ってこの機会に克服してもらいたいね。 Nossa, é o pior jeito, amiga. Terapia de choque? 今日という日はいやどんな日もどんな時間も一生に一度しか訪れない Jogaram pra ela? Ele também não come. はい、召し上がれ。いつも思うけどなんでこんな和洋折衷お母さん味噌汁の具はわかめ、パンに塗るのはいちごジャムが好き。どうすんだよこれさっきからぐるぐる回してるけど だって Em nenhum momento ele se questionou que ele voltou, que ele tá num lugar diferente? Parece que não. 勘違いしないで。 Será que ele acha que ele tá sonhando? 小さくて丸い食べ物全般だから。勘違いしてないしなんならますます不信感が増したけどじゃあ妻の責任は夫が取るってことでスバル俺たちは今時珍しい仲良し家族だろうつまりお前とお母さんが嫌いなものは俺だって嫌いだよ誰も幸せにならねえ心遣いだったなこの緑の森こうなりゃみんな大好きピラフにしてやるぜ Meu Deus do céu. さあ、見るのもいいわ。 Mas ficou melhor. Agora É. dá pra comer. Agora tá comível. スバル Viu? 様でしたおそ松さんじゃあ洗い場に食器片して腹ごなしに学校まで競争だスバル流れるように投稿を促すパターンはいい加減やめろって昼まで寝てる Agora eu acho que ele percebeu. Ele abandonou a escola? Sem perceber o diálogo? Eu tive essa impressão também. Parece que eles estão tentando motivar ele a ir pra escola. Sim. Será que o teste dele é ir pra escola? Ele tá parado um tempo? Não. 今からじゃ学校に間に合わないだから仕方ない仕方ねえんだなんでだいつもなら落ち着くはずなのに Ele tá tendo uma crise de ansiedade? Pode ser. Ataque de pânico. É. 返事の前に入られたら声かけた意味とかなくね固い絆で結ばれた俺とお前の間にそんな必要あいやあるよなごめん思春期だもんな歩いて直すわ別に何もしてねえよ
Ele quer porque quer tirar ele de casa, né? Uhum. Nossa. Nossa. Que lugar bonito. どいつもこいつもたまの休日に見かけたら失業言いやがる。んおいおい、こんな爽やかな朝に新規臭い顔しやがって。無理やり連れ出した父ちゃんのせいだろ。そんなに警戒すんな。別に怖い話するつもりねえよ。もっと親子っぽい会話だ。親子っぽい会話ね。ケンボ、久しぶりだな。ひょっとしてその子は。おう、そう。俺の息子。いや、ここはマナ息子というのが正しいな。やっぱりそうか。どことなく若い頃のお前に面影が。いや、ないんだ。母親にか。よく言われます。目つきとか特に。そうか。ケンボもこんなでかい子供がいるような年になったか。そういえば、今日は月曜日だな。なんでこの時間に親父さんと一緒に。 Você deveria estar na escola. すみません。おい、スバル。悪いな、おっちゃん。また今度ゆっくり寄らしてもらうわ。ああ、なんかすまんことを言ったみたいだ。Com gatilho. 謝られるようなことねえよ。あとはあいつの問題なんだから。俺、冷たくて美味しい愛情のこもったコーラだ。舌打ちすんな。あだ見えてんだよ。なんてダメだからそれは。で、落ち着いたか？微妙なとこ。本格的に体調悪そうだな。あれだったらおんぶしてやるから家に帰るか。おんぶいらないし、戻んなくていい。戻っても一緒だから。 Eu tenho a impressão de que ele já percebeu. 話変わるけど、好きな子とかいる？ Ou não. Ele vai lembrar da Emília. Agora eu acho que ele vai perceber que é um teste. いいよ。で、好きな子いんの？さっきからなんだよ。遠回しにしなくていいよ。率直に、なんで学校行かないんだって言えよ。人が珍しく気使ってやってるっつうのに。まあ、その話がしたかったのは本当だから間違っちゃいないけどな。二人悪いと思ってるよ。別に思う必要ねえよ。考えあってのことだとぼんやり思ってるし、考えなしのことでもある程度はしゃあねえなと見逃す気でいるしな。世間一般がどうかは知らないけど、俺は学校が全てとは思ってないしな。 Mas não é mesmo, não. O exemplo, o exemplo. なんで今日は急にそんな話する気になったんだよ。別になんの特別な日だったりしねえじゃん。 Que hoje você está passando por um teste. グリーンピース記念日。皿いっぱいに盛ったからな。なんでだろうな。今朝のお前の面構えがちっとマシに見えてよ。面構えの話な。 Porque não é o mesmo Subaru, né? 目つきだけはお母さんに似て悪人面だよ。俺は何も変わっちゃいないよ。それでいいと思ってるし、これからだって。おいおい、 Por que ele tá tendo essas pontadas? Será que ele tá na vida dele, mas não tá?
Ele não lembra. É como se ele tivesse voltado pra vida dele normal, sabe? Como se fosse um dia seguinte. Uhum. Lembrou! Hum. Hum. できたよ。だから俺はもう大丈夫だ。 Ué. Ah, tá. Você achou que tinha acabado? É. 全部思い出した。違う。俺は全部知ってた。知ってて見ないふりして。俺だけが気づいてる俺の弱さを父さんやお母さんに叩きつけてほしかった。俺がどうしようもなく小さくて絶えないバカで独りよがりなクズなんだって二人を叩きつけられて諦めさせてほしかった。俺昔から何でも小器用にこなせるところがあったよな。勉強運動も。 Que bonitinho. でもいつからか一番にできてたことが一番じゃなくなっていった。 その頃から Comparação. Uhum. こんなのおかしいって思うようになった。 Ele começou a se achar insuficiente, né? バカバカしい。 Sim. 足が速いなんて何の自慢になる。俺がこうやってみんなを笑わせてる方がずっとすごいしずっと強い。やっぱりあの人のだ。でもそんなこと続けてたら当然 Ele ia virar uma sombra do pai dele. でかいことをやらなきゃならない。つまらないなんて思われたくない。 何でもやるんだって思い込ませてた。そうやってやることなすことバカになっていって E mais perigosas. 暴れてばっかりで。バカな奴らだってそう思ってたよ。こんな楽しいこと俺と一緒にいなきゃ味わえないんだって。そいつらは後悔でも何でもしてつまらない時間を無駄に過ごしてはいいんだって。俺はもっと高いところを見るんだって。 Acabou sozinho. だけど気がついたら俺の周りにはもう俺しか残ってなかった。それでようやく気づけたんだ。俺は何も特別な人間なんかじゃなかったんだ。 それからひたすら目立たずに済むように徹底して過ごしたよ。そうやって中学を乗り切って高校に入って我ながら盛大な高校デビュー失敗だったぜ。そりゃそうだ。小中まともに人間関係やってなかったやつがうまくやれるはずがね。そんな時ふと思ったんだ。ただ学校行きたくねえなってさ。その後はずるずるいった。週1のサボりが3日に1回になって2日に1回になって完全に学校に足が向かなくなるのに3ヶ月もかかんなかった。でも Esse isolou. 父さんもお母さんもどんなに俺がみっともなくなっても変わらずに接してくれて、それが一番怖かった。お前なんか愛して
Ele tava se sentindo culpado. Ele tava esperando a repreensão, né? Uhum. そう言って俺を投げ捨て Ele não queria que tivessem esperança nele, porque daí ele fica se sentindo culpado, sabe? Exatamente. Que ele não tá entregando o que ele deveria, né? É, Ele queria se livrar dessa responsabilidade. sim. スバル君は似合わないレンはスバル君を愛していますここから始めましょう一からいいえレンの英雄は世界一ですスバルあ Ou. Mas foi uma pesada, na É. verdade. 込めたマザーヘッド怒りの一撃じゃねえかどこがヘッドかなり上がってるだろうしかしお前あれだなかなりアホだないろいろと気に食わんことが多いが一番はあれだ俺に嫌われようとか思ってるくせにその方法が投稿拒否ってアホかつか俺に見捨ててほしければもっと能動的にやれよ誰が自分の殻にこもったぐらいで自分のガキ見捨てるかっつのそんなアホ一直 Tem gente que faz. Uhum. お望みなら俺が力ずくで叩き直してやってもいいんだがどうもその必要もないぐらいにへし折られて立ち直った後みたいだからな言ったろ好きなのできたんだそれに俺みたいなの好きだってそう言ってくれる子がいたんだその子たちは俺のことを夏木健一の息子だなんて知らない俺はその子たちの前ではただの Isso é ótimo, porque elas te chamam pelo que você é. É. 誰の前でも俺は夏木スバルだったそれがようやく分かったんだよ超遅えなそんな当たり前のこと今更言ってるのかはたくそ今かかとで頭頂部をはたかれたばっかだけどな悪い悪いけどお前が偉大すぎる俺にそんな憧れ抱いてるなんて気づけなかった俺のミスだ俺の方こそお前にとって大きすぎる存在でごめんな Meu Deus. 認めたくねえ気持ちが半端ねえでもこれでちった肩の荷が下りたあとは未来の話だこっからこっからああ迷惑かけてそれこそごめんって思えるんならちゃんと時間かけて恩返ししてくれりゃいいさ将来俺とお母さんをしっかり養ってくれよ長男 Hum. Ele não pode ficar, né? É, porque ele tá em outro mundo, né? Exatamente. Hum. 任せとけよ父ちゃん俺の名前は夏木スバル夏木健一の息子だだから何だってやれるし何だってやってやる Ele aceitou dessa vez que ele é filho do pai dele, né? É. 出るよ何せ半分は俺でできてんだからな学生の月スバル完成さっと3ヶ月ぶりってとこかな Será que a aprovação dele é ir pra escola, realmente?
Eu acho que é superar O trauma, o trauma. né? Não, é que eu tô me perguntando, tipo, quando que acaba, sabe? Uhum. A aprovação. お母さんと一緒にマヨネーズ舐める？今はそんな気分じゃ。そうだよね。 Esse símbolo na tampa da maionese. 本当はそんなにマヨネーズ好きじゃないもんね。お父さんとお母さんが好きだから一緒に舐めてくれてただけだもん。 Ela percebeu. 何を根拠にするんだ。じゃあスバルは世界とマヨネーズどっちを選ぶの？いや、それは世界だ。どうして何がほらねだよ。その選択でマヨネーズ選ぶやつはマヨネーズが好きなんじゃなくて世界が嫌いなんだよ。そうなのね。それじゃあそろそろ行くわ。今から学校行くの？お母さんも嬉しいけど悪目立ちするんじゃない？明日できることは明日にしたら？そうやって息子のやる気の手間なくじくのやめようよ。 Exatamente, você não tá ajudando, moça. に甘い俺なんだから。スバルが本当にそんな子だったらお母さんもこんなに苦労しなかったのにね。 Ela tá acompanhando ele? お母さんついてきてんの。引きこもり出して親と同伴で登校って罰ゲーム。 Vai ser pior ainda. 学校まで行かないよ。ちょっとそこのコンビニまで。 Que deve ser do lado da escola. スバルと公園で歩くのも久しぶりだよね。 Passeou com o pai, agora vai passear com a mãe. お父さんと何話してたの？別に大したことはちょっとした昔話をね。それで昔話して学校に行く気になったの？まあ簡単に言うとね、いろいろ振り返るきっかけがあって、それでさ。なんでもかんでもお父さんみたいにやろうとするのはやめたってことね。 Eu gosto que a mãe dele ela é bem mais direta, né? いろいろとできたもんね。お父さんがむやみに多趣味だったせいでいろんな機会もあったし疲れちゃうよね。 Que você não precisa fazer tudo, né? どこまで？ねえスバル、親が子供が思ってるより子供のことよーく見てるの。お母さんだってスバルのこと見てるんだよ。 小さい頃は座薬だって入れたことあるんだから。 Meu Deus. お尻の穴まで見てる。 Nossa. すみません。今ちょっといい流れになって天然いらないんですよ。マヨネーズのことも学校行かなくなった理由もどうにかしてあげられるんならしてあげたんだけどね。お母さんが何をしてもきっとダメになっちゃいそうだったから。でもお母さんでもお父さんでもない誰かが何とかしてくれたんだよね。それはとてもいいことだと思いました。その人に感謝しなきゃ。そうなんだ。だからこうして今歩けてる。すげえいい子たちなんだ。俺にはもったいないぐらい。でも誰かにあげたりしないんでしょ？当たり前だし。俺が釣り合うかどうかの問題じゃねえんだよ。誰かにやるぐらいなら釣り合わなくても俺のもんにする。それから俺の価値を積み上げるさ。あの人の子だね。 Gatilho. Uhum. 俺はちゃんとできてるかな。俺はちゃんとあの人のこともやれてるか。大丈夫だよ。だってスバルの半分はお母さんなんだから。お父さんの半分までかっこよくなったらノルマ達成じゃない。お父さんの半分かっこよくなって残り半分スバルになったらいいんじゃない？ Nossa, que maravilhoso. そんなわけでスバルがスバルらしく頑張ったらいいなとお母さんは思います。 Seja o seu o suficiente. そうそう、お父さんみたいになりたいって思いながらスバルになるのよ。さあ、お母さんこっちだから一人で大丈夫？大丈夫だよ。そっか。それじゃあ頑張って。お母さん
スバルが何を言いたいのかちゃんと分かってるから。分かってるだって。どうして。だってお母さんはスバルのお母さんなんだから。Simples assim. Nossa, esse episódio tá se esforçando pra me botar pra chorar. 誰に乱暴できる。何かしてほしいから産んだわけじゃないんだよ。 Nossa, essa frase é tão importante. 産んだの。 Caramba. いいじゃない。たくさん泣いて最後に笑えたらそれで全部大丈夫。大事なのは最初でも途中でもなくって最後なんだから。それって結果良ければオールオーケーってこと？そういう受け取り方とは違います。これお母さんからの宿題。それじゃあ行くよ。あ、そうだ。スバル忘れてた。いってらっしゃい。 Nossa. Passou no teste. いってらっしゃい。 Foi a última coisa que ela falou pra ele. Oh. E ele nem tinha respondido. 行ってきます。 思ったより É a Ekidina, não é? É, ようこそ。 o teste é dela. 自分の過去と向き合う時間は君に何をもたらしたかな。 Acabou? Nossa. Esse pra mim é disparado o melhor episódio. Eu esperava que ele tivesse uma relação muito ruim com os pais deles, mas os pais dele eram bons Nossa pais, né? senhora, pelo amor de Deus. O Se- que a mãe dele falou pra ele aqui. Se puta. essa realmente é a lembrança que ele tem do passado dos pais deles, os pais deles realmente são assim, tipo, eles eram bons pais. Só que assim, não significa você ter bons pais, uma boa criação, não significa que você está imune a viver problemas, né, na sua vida, Uhum. né? Às vezes pode ser até um fardo mais pesado ainda, né? Você ter bons pais. Porque você tem a comparação constante com, tipo, você é filho dele, entendeu? Ah, é o que eu esperava, você é filho dele. E assim, a gente viu que o Subaru fez uma coisa que a régua sempre foi subindo. Então, sempre mas foi subindo. sabe o que é legal? Porque isso é uma condição que ele se colocou. Não foi exigido isso dele. Sim. Mas ele se colocou porque o pai dele era um cara exaltado por todo mundo. Então ele achava que ele tinha que Tinha ser. que ser igual a ou altura. melhor que o pai dele, né? Exato. O que a mãe dele falou pra ele aqui, pra mim, cara, ela definiu a paternidade, a maternidade, ser pai, ser mãe em 2 frases. Pra mim aqui que é inacreditável. Nós não colocamos você no mundo porque nós queríamos que você fizesse alguma coisa por nós. Nós colocamos você no mundo porque nós queríamos fazer alguma coisa por você. Cara, pelo amor de Deus, isso é a definição de ser pai e ser mãe. É isso. Eles não colocaram expectativas no Subaru. Por isso que eles não forçaram a barra com eles. Nossa, cara, que... Esse diálogo de mãe me quebra demais. Caramba, me pega muito. E assim, é o que a gente sempre fala, a gente já falou isso em vários outros episódios, a gente falou isso bastante em Clannad também, que a gente assistiu com os membros.
quando os pais decidem, né, ter filhos, eles têm que ter a responsabilidade de que aquela criança é um ser único Uhum. e não colocar expectativas sobre aquela criança. Aquela criança, ela não vai viver a sua vida e ela não tem que viver o que você sonhou pra vida dela. É. Você está ali pra você ajudar ela no caminho dela, entendeu? Mas deixar ela ser livre pra ela sonhar e pra ela viver o que ela deseja viver. Né? E muitos pais hoje têm filhos porque, eu quero que ele cuide de mim na velhice, eu quero que ele viva os sonhos que eu não vivi, que ele viva a vida que eu não tive, que ele seja médico, que ele seja advogado, que ele, enfim, coloca Vamos falar da parte bonita. Vamos parar. Então, não, mas- não vamos... coloca quero as falar- expectativas deles na criança, sei. entendeu? E aqui eles mostraram pra gente que não é assim que funciona. Maternidade e paternidade não é sobre ganho, é sobre sacrifício, do começo ao fim. E sim, eu acho que as pessoas seriam muito mais felizes se elas entendessem isso. E cara, nossa, eu não sei o que vem pela frente, mas eu duvido que algum episódio vai superar esse aqui pra mim. O episódio mais Slice of Life de ReZero. Nossa, o diálogo dele foi... Aí, gente, isso aqui foi um episódio inteiro de diálogo com peso, com carga, com motivação, sabe? Nossa, que episódio inacreditável. Meu Deus do céu. O diálogo dele com o pai dele foi maravilhoso. Ele falando, e ele, de novo, ele com o pai dele, ele quebrou de uma maneira que eu sempre gostei da quebra dele na primeira temporada, que era um desabafo. A quebra da quarta parede, ele tava falando com a gente de novo. Ele não tava falando com o pai dele, ele tava falando com a gente. Cara, nossa. Não, Ele lembrando do porquê, sabe? E assim, é uma motivação extremamente superficial. O problema dele, extremamente. Só que aquilo pesou no ombro dele de uma maneira que, tipo. E não é que, tipo, uma coisa, por exemplo, vamos supor, sabe quando existe aquela rivalidade entre irmãos? Que quando o irmão mais velho é muito, você é pressionado a ser. Uma coisa muito que aconteceu com o Stark lá no Frieren. Você é comparado com seu irmão constantemente. No caso, o Subaru, ele sentiu que, enquanto filho, não que ele estava sendo pressionado a ser tanto quanto o pai dele, porque ninguém colocou, mas ele achava que, pra honrar a família dele, ele tinha que ser igual ao pai dele. Ele que criou essa frustração e ele não estava conseguindo lidar com ela. E ele tinha que ser bom em alguma coisa. Aí ele escolheu Exato. ser engraçado. Só que Uhum. daí o negócio foi escalonando. No final, o que era engraçado passou, não deixou de ser engraçado e não tinha mais ninguém do lado dele. Uhum. Ele não sabia mais como agir, entendeu? E assim. Aí ele começou a perceber, tipo, que Cara- não queria estar com as pessoas, que ele queria estar sozinho, que ele não queria mais isso. Esse episódio ele é cheio de frases maravilhosas. Ele falando pro pai dele, ele sabe, confessando pro pai dele qual era o problema com ele. E o pai dele fala, sabe, eu sei que vocês estavam tentando me tirar dessa o tempo todo. E, sabe, desculpa por não ter dado tanta importância pro esforço de vocês. E o pai dele fala, tudo bem, o que me deixa orgulhoso é que você saiu sozinho dessa. Você se levantou. Você se levantou sozinho e saiu. E Você já está diferente. E outra coisa que ele fala também pro pai dele, né? Que ele queria que eles falassem pra ele desistir, pra que ele parasse. Queria que os pais dele Mais odiassem uma ele. vez, E o pai dele falou dá uma assim, aula de paternidade nessa merda. Que negócio é esse da gente odiar você? Tá doido? Não importa o que você tá fazendo, meu amigo. Não importa. Eu sempre vou te amar porque você é meu filho. Sabe, você pode ir pro fundo do poço. Eu não vou te rejeitar. Você é meu filho. Nossa, puta que pariu, cara. E assim, sempre eles tentavam tirar o Subaru de casa, levar ele pra escola de uma maneira bem sutil, né? Tipo Exato. assim, foi lá, acordou ele, fez uma brincadeira. E a mãe dele também, vamos lá, acho que a ervilha que ela colocou ali é tipo, hoje você vai fazer uma coisa diferente. Uhum. Entendeu? Tipo, meio que pra ajudar o Subaru a superar traumas. Então, agora que você comeu isso aí, vamos pra escola? E eles são muito diferentes, os dois. Porque o pai dele é o cara que ele tenta a superação pelo alto astral, pelo incentivo positivo. A mãe dele já é pura sinceridade. Ela fala o que tem que ser falado, mas ela sabe se medir pra não exagerar, mas ela não... Eles mostram que eles estão ali, eles não abandonam o Subaru, mas eles também não ultrapassam o limite do Subaru. Exato, Né? mas ao mesmo tempo eles não negam a verdade. Eles não negam. Falam, vai ser no seu tempo. Mas você precisa entender que você não tá bem. Eles deixam isso claro.
Cara, puta, nosso diálogo dele com a mãe dele, caramba. Você quer ser igual ao seu pai? Enquanto você tenta ser igual a ele, vá se construindo. Siga nesse caminho, mas vai se construindo. Não precisa ser igual a ele, você pode ser só você. Nossa, cara. Você pode ser só Puta você. merda, que episódio magnífico. Quando ela falou, tipo assim, metade de você. Eu fiquei veio com o nó na garganta o episódio inteiro. Eu tô com a voz embargada até agora. Puta merda. Quando ela falou metade de mim veio. Metade de você veio de mim também, eu achei que ela ia falar pra ele ser um pouquinho igual a ela. Mas quando ela veio com isso, essa frase, tipo, foi totalmente inesperado, assim, Exato. sabe? E é engraçado. No final das contas, você não precisa ser igual nem ao seu pai e nem a mim. Porque você é você. Isso é você. Você tem que se construir, você tem que se. Sabe? Gente. Nossa. E assim, e quando ele descobriu que aquilo ali. Ele tava vivendo uma coisa que talvez ele nunca mais visse os pais dele, o momento dele se despedir, porque ele não teve isso. Nossa, a despedida dele com a mãe dele. Ah. Ele pedindo desculpa pro pai dele, que talvez ele demoraria pra voltar. E a despedida com a mãe dele, porque, tipo, foi ela que viu ele por último. E ele nem virou pra falar nada pra ela. Ele virou as costas e saiu, sabe? Então, esse episódio foi muito bom, gente. Nossa senhora, meu Deus. E aqui. Como estragar esse episódio? Se fosse o Subaru escandaloso. Aqui não era o Subaru escandaloso, era o Subaru que. E eu acho que. Quando ele entra no teste, que a gente tá considerando que isso seja o teste, por que ele tá diferente? Porque ele já passou por tudo que ele passou no outro Ele mundo. só não lembrava, mas Ainda que ele ele já não passou. lembrava, ele tava com aquela energia daquele Subaru, então ele já tava diferente, ele já deu um passo à frente. E o pai dele sente isso. Por isso que ele fala, agora é hora de conversar com ele. Você tava diferente Você na mesa tava hoje. diferente. Você Nossa. tava com uma cara diferente. E aí, complemento que a mãe dele falou, eu sempre presto atenção em você. Os pais sempre prestam atenção nos filhos, né? Por mais que os filhos não percebam ou pareça que não preste, né? Uhum. Então, assim, foi lindo, gente. Nossa, Esse que episódio episódio. foi lindo. Que episódio? Foi de Vocês falam verdade. de episódio do Pá que bateu 9.8. Só que esse episódio pra mim é um 10 redondo. Esse episódio foi Redondaço, bem nossa. construído. Esse fez muito sentido pra mim. Eu acho que, assim, conhecer um pouquinho da família do Subaru, entender o que ele passou no passado dele. Uhum. Agora, faz muito sentido a quebra do personagem, né? Tipo assim, ele veio com esses traumas já de casa. A gente Cara, faz sentido a personalidade extrovertida, exagerada dele. Porque, eu vou te assim, falar. ele queria que alguém precisasse dele, ele queria ser necessário. E quando ele viu que ele não era mais necessário lá naquele diálogo com a Emília, ele se desesperou. Tipo assim, eu tô aqui num mundo que eu não conheço ninguém, que tá. eu só conheço ela, Isso aqui e ela tá falando justifica. que eu não sou necessário. Esse episódio, ele salva pra mim aquele episódio da discussão dele com a Emília inteirinho. Porque agora a gente entendeu o porquê que ele foi aquilo. Por que ele precisava ser suficiente, por que ele precisava fazer a diferença. Porque todo mundo esperava isso dele. Mas naquele mundo, as pessoas não esperam isso dele. É um mundo diferente, são coisas diferentes, são situações diferentes. Mas E é o ali- mesmo trauma. E ali, ele era só o Natsuki Subaru. Não tinha ninguém pra comparar com ele. Era só o Subaru. Exato. Só Ele, que tipo assim, ele tava como se assim? comparando Eu- de como- novo. Como assim? Eu não sou necessário, entendeu? Esse aqui é só eu e eu ainda não sou necessário? Não é suficiente Eu ainda? vou te falar, aquela conversa dele com a Aren, eu sei o peso que vocês atribuem a ela. Mas se naquele episódio 18 fosse esse diálogo, esse flashback dele com os pais dele, puta que pariu. O anime teria me ganhado foda demais. Apesar de que a Aren, ela, né, o que ela falou pra ele, o fato dela amar só o Natsuki Subaru, que ela foi a primeira que falou isso, né? Eu amo você por quem você é, Mas aí- ajudou ele a também ter esse diálogo com o pai dele hoje. Tudo bem. Né? Não, mas eu tô falando pra gente. Ah, sim. Tô falando pra gente. Isso não fez diferença naquela época porque a gente não sabia quem era Natsuki Subaru, entendeu? Uhum. Hoje a gente sabe o porquê que ele tem essa exigência com ele mesmo. Que, nossa. Tá vendo, gente? Como não adianta vocês discutirem com a gente nos comentários, deixa a gente chegar nos episódios que a gente vai tirar a conclusão. Ou seja, a maioria da galera que ama o que aconteceu ali provavelmente tinha referência desse episódio ou porque leu o mangá ou porque Ou já de chegou até aqui. episódios até posteriores a esse, entendeu? Se eu assistir agora, provavelmente eu vou dar um peso totalmente diferente pro que aconteceu lá. Por quê? Bagagem. Mas, é isso. Assim, Nossa, cara, eu tô até com pena de assistir o próximo episódio, porque esse foi maravilhoso. até aqui, pra mim, esse é o melhor episódio de ReZero pra mim, gente. Sim. O melhor. Nossa. Foi Não muito sei se é bem. porque a gente é mega fã de Slice of Life, de drama. Mano, nossa, a carga dramática E- desse episódio aqui. Coisas que tem
relações de pais e filhos e relações entre irmãos pegam a gente muito, né? Pega demais. Então, assim, ele transporta a gente pra coisas que a gente viveu na nossa vida e vive na nossa vida. Então, assim, pega a gente demais isso. Mais do que coisas românticas, eu acho que relações familiares eu acho que pegam muito mais. Pela bagagem que a gente tem na nossa vida. Uhum. Por motivos diferentes. Exato. Por incrível que pareça, eu e a Kelly. A gente pega demais a gente, mas por motivos muito diferentes. A galera que tá na live já... A na pessoa live do que Discord. conhece a gente já e conhece um assistiu pouco melhor da Clannad nossa com a história. gente vai entender exatamente do que a gente tá falando. E vocês vão entender porque que eu quase chorei várias vezes nesse episódio aqui, cara. Puta merda. Então, assim, foi maravilhoso esse episódio, gente. Eu acho que não tem mais o que a gente falar, não. Eu acho que ainda tô segurando o choro. a lágrima vem, o nariz fica todo vermelho e aí A voz respira, embargada, o nó na garganta. respira e vai. Nossa, Mas que episódio mas foi maravilhoso, lindo gente. demais. Esse episódio foi muito bom, de verdade. Nossa, fico até orgulhoso de vocês me compararem com o Esse Barulho agora. Ele foi foda, foi foda. Os pais dele. Nossa. Eu acho que a gente pode colocar naquele ranking de Os pais do... melhores super pais que a né? gente tem em alguns, né? A gente tem alguns exemplos e eu acho que os pais do Subaru acho que dá pra entrar nesse daí. Os pais da Nagisa, os pais do Subaru, a mãe do protagonista lá do Erased. Até o pai do Tomoya. Porque por mais que ele tenha problemas, a gente sabe o sacrifício passou, que ele fez pra criar o Tomoya. Então, mas eu digo, a gente viu pouco dele no anime pra entender. Eu gosto de colocar nessa categoria pais que estão ali o tempo todo. E estão ajudando. Incentivando de alguma maneira, assim, diferente. Tá, entendi seu ponto. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente pode encerrar hoje, né, amor? Isso. Comentem. Comentem o o que vocês Puta acharam do merda. episódio, do React. Deixem like, se inscrevam no canal, deixem hype no vídeo também pra ajudar a gente. E segue a gente no Instagram. Vamos nessa? Tchau, tchau.